Olá, seja bem-vindo a mais um Histórias de Imigração. Esse quadro aqui do Imigre Fácil para te inspirar, te informar. E hoje a gente está aqui com o Claudemir Oliveira, que é escritor, é empresário, tem uma história aí de mais de 20 anos para compartilhar com vocês. Claudemir, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Histórias de Imigração. Super feliz de estar aqui com vocês, muito obrigado pela oportunidade. Estou aqui para contar um pouco dessa minha história, como é que eu migrei para os Estados Unidos. A maioria do pessoal que está nos assistindo está aí pensando, está planejando, está construindo esse projeto. Então conta pra gente primeiro, há quanto tempo você está aqui e como que foi essa decisão de vir para cá? Cheguei aqui em outubro 25, eu lembro até da data, 25 de 2000. Então estamos falando aí de 20 anos. 20 anos. 21 anos que você já vai fazer. Cheguei em Miami, e em seguida vim aqui. Passei 2 dias em Miami e vim aqui para Orlando. Isso faz 20 anos, e parece que foi ontem. É impressionante, Alessandra. Quem era o Claudemir no Brasil? Então, lá no Brasil, a minha experiência vem da aviação, né? Eu trabalhei para companhias aéreas, American Airlines e United Airlines, e depois eu abri o escritório da Disney no Brasil, a divisão Parques e Resorts. A Disney tinha vários escritórios de outras divisões lá, como cinema, como licenciamento, mas a Disney não tinha uma divisão de parques e resorts, que é a maior divisão da empresa. E eu tive o privilégio de ser o primeiro cast member, como a gente fala, né? Cast member, que é o nome que damos para os colaboradores. Fui o primeiro executivo da empresa no Brasil em 95. Uau. 1º de novembro de 95. Então era um cast member alocado no Brasil. Como é que era isso? Exatamente. Então você já trabalhava para a Disney, vamos dizer assim. Isso tem muito a ver como eu migrei, que provavelmente deve ser uma das perguntas que você vai me fazer. Exatamente, então já pode contar para nós, como é que foi essa decisão assim, vamos para os Estados Unidos? Você veio sozinho, veio com família, conta pra gente. Boa, excelente pergunta. Eu já era apaixonado pelos Estados Unidos porque eu trabalhei para American Airlines e para United Airlines, então eu viajava o mundo, na verdade, abri o escritório, a divisão, a parte do call center da American Airlines, eu iniciei em 1990, 5 anos antes. Depois fui para a United Airlines, viajava bastante e sempre gostei da cultura americana. E aí quando a Disney me contratou para ser o primeiro executivo lá dentro do país, para organizar essa divisão Parques e Resorts, eu coloquei como meta vir para os Estados Unidos. E aí eu vou contar um segredo para todos vocês aí. Entrei no meu computador e falei assim, eu vou para Orlando, eu vou para a central da Disney, vou para o Centro Mundial de Entretenimento. Entrei no meu computador, Alessandra, e mudei a minha senha. Orlando 2000. Pá! Orlando 2000. Contou para o universo que você queria Orlando em 2000. Eu vou para Orlando. Não, aí o banco me pedia para mudar a senha, eu estamos lá, Orlando 2000. Se não coubesse tudo, eu colocava ORL, colocava MCO, que é o símbolo do aeroporto de Orlando, né? MCO colocava 2000. 00, se não coubesse 2000. Mas essa história é bem interessante, né? Porque era uma forma de eu lembrar do meu sonho. Então aquilo, né, para as pessoas que estão do outro lado, pensam que é uma coisa fácil, não é um comprometimento que você assume e aquilo vai te lembrar todos os dias desse teu sonho, né, de você trabalhar arduamente naquilo que você faz. E outubro de 2000, então imagine, né, eu falei em Orlando 2000, isso em 95. Em outubro de 2000, a Disney me traz para os Estados Unidos para eu liderar a estratégia global de treinamento. Mas assim, ó, outubro, hein? Por 3 meses, por 3 não meses dá você tinha 2000. que mudar a senha para 2001. É verdade, é verdade. Foi absolutamente espetacular. Tudo que eu planejei, trabalhei, levou 5 anos. Depois tive vários outros sonhos aqui, como ser professor da Universidade Disney, que é um negócio super, hiper difícil. Eu também coloquei na meta, depois que eu cheguei aqui, falei, não, agora eu vou ser professor da Universidade Disney. E levou mais uns 3, 4 anos de preparação. Foi aí que eu me inspirei a escrever todos os meus livros, que eu escrevo sobre a vida do Walt Disney, sobre filosofia Disney e tal. E dei aulas, então, na Universidade Disney. Fui o único brasileiro a ter dado aulas na Universidade Disney e também fui professor convidado do Disney Institute. Então, eu sou um apaixonado por filosofia Disney, metodologia, o jeito Disney. O jeito de atender, o jeito de fazer Disney. Exato. E como eu passei 15 anos lá, é óbvio que está no meu DNA. Aliás, tem uma frase famosa que diz que a gente não sai, a gente sai da Disney, mas a Disney não sai da gente.
Nós vamos chegar lá ainda, só então que eu tá quero bom, então rebobinar tá essa fita aí, porque tem muita gente que está no planejamento. De 95 até 2000. Isso. O que você fez para esse sonho sair do papel, então? Você foi estudar, você foi procurar saber? Fui me informar cada vez mais sobre a empresa, né? Eu já estava na Disney. E óbvio que eu vi uma grande oportunidade dessa mudança para os Estados Unidos por estar trabalhando numa empresa americana. Então, no meu caso, eu tinha aquilo lá. Então, eu fiz o meu dever de casa, de fazer a coisa bem feita, né? Os números cresceram absurdamente no Brasil, com grupos vindo para cá, para Orlando, vários tipos de negócios. E é óbvio que network, que é muito importante dentro desse processo. As pessoas aqui em Orlando, todos me conheciam muito bem, sabiam do meu sonho. Então, aos poucos, eu fui falando desse sonho, quando eu já estava confortável com eles, e eles sabendo do que eu estava fazendo no Brasil. Não foi assim, entrei e já falei, eu quero ir para Disney, Orlando. Me leva para aí, que eu quero trabalhar no seu lado. Calma. Faz o dever de casa. Faz o dever de casa. Mostra entendeu? que veio. Minha mãe falava assim, mostra que veio. Pronto, mostra que veio, mostra resultado, né? Faz um network maravilhoso. E aí as coisas acontecem. E aí começaram já... 98, né, já começaram a falar que, olha, a gente vai observar a oportunidade. Considerar essa possibilidade. Considerado, e aí você vai fazendo o seu trabalho, surge uma vaga para liderar a estratégia global de treinamento. E outra coisa importante é que as pessoas não sabem, não é que te dão a vaga. Vem cá, Claudemir, não é assim, né? Você conquista. Abre a vaga. É um processo e eu seletivo. Falo, Claudemir, aplica aí. Você não quer vir para cá, mas tem que passar pelo processo. Então, tive de competir com americanos, com outros brasileiros, enfim, você tem que competir para fazer. Então, foi esse o processo de como eu acabei chegando aqui nos Estados Unidos. E a família, Claudemir? Família. Nesse eu era processo? solteiro nessa época, não era casado ainda, então foi mais fácil, né? Mas deixei família e eu não me preocupei tanto, né? Eu sou tão, assim, grato à vida, que o meu trabalho era liderança global de treinamento. Então, o Brasil e a América Latina era um mercado extremamente importante para a empresa. Então, eu tinha que ir ao Brasil mensalmente. Você entendeu? Então, eu vim para cá e eu passei a ver os meus amigos até mais do que eu via antes, porque todos os meses eu estava no Brasil. Aliás, isso desde então, eu nunca deixei de ir ao Brasil, quase que mensalmente, pelos meus negócios que eu tenho hoje, que não tem nada a ver, entre aspas, com a Disney, porque eu não trabalho mais para a Disney. Mas esse privilégio de poder ter vindo para cá e poder voar para o Brasil quase que mensalmente, eu cheguei a viajar para o Brasil tipo 4 vezes por mês, só para você ter uma ideia. Então a saudade nesse primeiro momento nem foi um problema, assim, não foi. Muita gente passa essa dificuldade assim que chega aqui. E o importante para essas entrevistas que você faz é exatamente isso, porque cada caso vai ser um caso diferente. Né? Cada caso é um caso, e isso só enriquece quem está nos ouvindo para saber exatamente em que caso essas pessoas se colocam ou se enquadram. É porque as pessoas podem ouvir, podem se inspirar, mas cada um tem a sua história, né? E cada um vai ter aquele caminho. Você pode até se inspirar num outro caminho, mas o seu caminho é o seu, e só você pode desenhar. Né? Exatamente. E aí, então veio transferido, então você veio através do visto que é específico para esse tipo de transferência? Boa pergunta, excelente pergunta. O L1? É o L1. Que é, na realidade, o sonho de consumo em termos de vistos, né? Porque se trata de uma transferência de um executivo de uma empresa que tem uma filial no Brasil para a matriz nos Estados Unidos. Então, geralmente, uma das definições do L1 é uma transferência de executivo de uma empresa que tem sede aqui em Orlando, no caso da Disney, e tinha escritório no Brasil. Então, isso naturalmente facilita. Mas mesmo assim, sendo a Disney, isso é um processo, né, não é da noite por dia, leva um tempo, advogados por trás. Não é porque a Disney, o Mickey Mouse fala, vamos trazê-lo, advogados tem que entrar em ação, né, tem que fazer toda aquela petição, todo aquele processo. Também ele tem um prazo, quando tem que renovar, também tem que ir no Brasil, não era isso? A vantagem do L1, né, não sei o que mudou até agora, é que eu tinha o privilégio de, na hora que entra com o L1, você já pode aplicar para o Green Card. O que acontece é que algumas empresas, elas não fazem isso e não incentivam muito isso. Né? Porque a ideia deles, não, venha para cá, primeiro mostre, mais uma vez, mostre o serviço tal. Mas, teoricamente, na hora que você pousa aqui, você já pode. Então, você vai encontrar empresas que fazem isso facilmente e tem empresas, não. A Disney, por exemplo, quis esperar.
E eu descobri, por exemplo, isso viajando com uma executiva de uma outra grande empresa. Ela falou, não, eu já peguei o meu green card. Mas como? Você veio com L1? Vim com L1. Mas como assim? Entendeu? E outra coisa que eu descobri no caminho, bem interessante, do L1, é que até... Olha que interessante, eu mudei em 2000. O L1 não dava direito à esposa a trabalhar, na época. Certo. E um ano depois, tenho quase certeza, quase um ano depois, eu descobri que se você fosse casado, a sua esposa, se você tiver o L1, a sua esposa pega o L2 e o mais interessante, né? Você tem o L1, só pode trabalhar para a empresa que te trouxe, no caso disso. A minha esposa pode trabalhar em qualquer empresa, então o L2, o que faz sentido, né? Porque ela não foi transferida por essa filial, né? Então, exatamente, o que faz sentido. Então, isso aconteceu exatamente naquela brecha. E foi o que me fez casar, na verdade, se você quiser perguntar. Pois é, agora eu quero entender, de onde veio essa esposa? É americana, veio do Brasil, casou Não, lá ela é e brasileira, veio, trabalhou na American Airlines, a gente já se conhecia da American Airlines. E aí a gente estava namorando, mas eu não sabia dessa regra, que o meu visto daria direito a ela o L2, né? E a gente separado, a distância do Brasil. Eu viajava com frequência, não era um grande problema, né? Mas, na época, o telefone era 400, 500 dólares por mês. Incrível, né? Naquela época não tinha essas facilidades que nós temos DDI? hoje. Não, era pagar. Eu era 500, 600. Eu cheguei a um mês, $1.000 contra o telefone. Incrível, não? Tava caro esse namoro aí. Ué. Não, mas na época era caro, porque hoje é a maior facilidade. Mais uma vez eu descobri isso com um grande amigo argentino que também tinha sido transferido pela para cá. A esposa está trabalhando. Mas como está trabalhando a tua esposa? Entendeu? Aí eu falei, não, está trabalhando, está com L2. Como L2? L1? Eu falei, não, ele pode. Aí eu liguei para minha namorada, né? Eu falei assim, olha, vamos casar para resolver esse negócio. Você vem para cá de uma vez, fica esse negócio aí. Em vez de oferecer casa, comida e roupa lavada, você ofereceu visto, o L2. Né, isso, um L2 e vamos trabalhar nos Estados Unidos. Você quer casar comigo? A Disney me em vez de dar um anel, eu vou te dar um visto. A Disney me deu o Mickey, a Minnie, muitas alegrias e ainda me deu a minha esposa. Ai, Pô, é aquela mal. Não pode reclamar de não nada. Não posso, de nada, nada. Claudemir, e aí você veio transferido, mas você já tinha vindo aqui muitas vezes. Sim. É uma pergunta que a gente sempre faz aqui para o pessoal. Passear e morar nos Estados Unidos é a mesma coisa? É totalmente diferente, né? É uma cultura diferente. Né? No meu caso, mais uma vez, é um caso diferente, porque por eu já ter viajado muito para cá, na época eu trabalhava com a American Airlines e United Airlines, isso facilita muito, você já conheceu um pouco da cultura. Mas é totalmente diferente. O idioma você já dominava? Não, o idioma já dominava. Isso muda bastante bastante. também, né? Eu dominava porque eu trabalhei na American Airlines, você falar inglês no Texas, entendeu? Você precisa ser muito bom. Porque o sotaque, quando eu fui pela primeira vez, gente, eu não entendia nada do que eles estavam falando. Eu achei que eu sabia falar inglês, chegou lá e não entendeu nada. Slowly, please. É diferente. É outra vida, é uma outra cultura. Você precisa entender essa cultura. Eu sempre falo o seguinte, vamos supor que você não gosta de tango. Vai morar na Argentina, você pode até nem gostar de tango, mas você vai ter que estudar um pouquinho sobre tango, gente. Ah, não vou. Não. É uma outra cultura e você precisa entender como que funciona essa cultura. Seja do ponto de vista das pessoas que você vai conviver, os novos amigos que você vai fazer, seja do ponto de vista de culinária, seja do ponto de vista, enfim, de absolutamente tudo, de cultura, né? Uma das coisas que eu aprendi é a coisa do comprometimento. Né? Eles são bem pragmáticos, ou seja, se você marca um horário, é aquele horário. Tem que ficar inventando desculpas. Né? Porque que não deu. O americano não gosta disso. Pô, essas histórias, pessoal. Vou falar na Câmara da Verdade aqui. Essa história que foi o trânsito que atrasou, entendeu? Isso é uma cultura, infelizmente, nossa, e eu sou brasileiro, também tenho esse defeito, mas a gente precisa melhorar essas coisas, entendeu? Você vai fazer uma palestra, aí o pessoal fala assim, dá para atrasar uns 10 minutos a palestra? Eu falo assim, mas por que atrasar? Não, é que está um trânsito lá fora. Aí eu falo assim, tá, e esse pessoal que está sentado já aqui, que chegou no horário? Estava trânsito para eles também? Então, entendeu? Então essas coisas aqui eu aprendi muito com eles, né? Você ser comprometido, né? Se eu falar que vou ligar para você amanhã, eu ligo para você amanhã, não tem desculpa, não tem, né?
Isso eu aprendi muito com eles, eu acho que é muito bom para a gente. Muito certo, muito líquido ali, né? Muito... Funciona bem e ajuda muita gente a prosperar, a crescer, né? Você começa a ter mais comprometimento com aquilo que você fala. Ser mais assertivo. Mais assertivo, tudo isso. Te dou um exemplo cultural, né? Se eu faço um webinar para americano aqui e eu tenho, sei lá, 100 convidados, entendeu? 98 aparecem e 2 teve um problema seríssimo. No Brasil, se quiser fazer um seminário, na América Latina, vou colocar a América Latina, se eu quiser fazer um seminário para 500 pessoas, eu preciso confirmar 3.000 pessoas. Já estou falando de uma diferença cultural, de como que a gente pode aprender também com essas culturas. E transformar isso em algo positivo, né? Positivo. Porque senão a pessoa chega e fala, é tudo muito diferente e tal. Teve algum perrengue nessa adaptação aí? Algum episódio que você se lembre, que é algo que você estranhou, que você acha, nossa, isso aqui é muito diferente, isso aqui eu vou ter que me adaptar, vou ter que dar uma... Olha, na verdade, a única coisa que aconteceu foi o seguinte, eu, por ter trabalhado na American Airlines e na United Airlines, eu achava que ia ser fácil trabalhar para o Walt Disney Company. E essa foi talvez o maior, não perrengue, mas foi a minha dificuldade, o meu desafio. E por que foi um desafio, Alessandra? Pelo seguinte, apesar de serem 3 empresas americanas, com culturas parecidas, americanos, elas têm as suas culturas próprias. E eu percebi organizacional, não era a cultura do país. Isso, né? A cultura organizacional, mesmo de 3 empresas americanas, são diferentes. E eu senti uma certa dificuldade de entender por que, por exemplo... Conta pra gente, porque agora a gente chegou naquela parte, assim, quero saber os bastidores, né? Os bastidores da Disney. Então, por exemplo, eu abri o escritório da Disney no Brasil, então eu tinha um relacionamento grande com todos os operadores do Brasil, os maiores operadores. Então, eu não entendia no começo por que sei lá, da Estela Barros na época, Luiz Barros, o Rubens da Dimensão, naquela época lá. Eles me ligavam, Claudemir, eu queria colocar na brochura a foto do Mickey Mouse. Aí eu, vamos colocar para vender, vamos vender, né? Vamos arrebentar com o Mickey na capa. Aí eu ligava aqui para Orlando, o Orlando falava para mim, não vai usar o Mickey. Eu falei, mas como não vai usar o Mickey? Não pode. Mas como não pode, gente? O que eu estou fazendo aqui? Abri o escritório no Brasil, não consigo colocar um Mickey na capinha da brochura da operadora? Não pode. E essas coisinhas eram diferentes, eu achava que eu ia ter um pouco mais de poder. Mas não era uma questão de poder, era uma questão de cultura organizacional. Aí olha que interessante que eu vou falar para todos os seus... Ouvintes. Aí, audiência. Olha só, eu resolvi estudar a vida do Walt Disney e do Roy Disney. Qual foi o meu insight? O meu insight foi, Claudemir, se você entender a cabeça do Walt Disney, cara que criou isso tudo, eu vou entender como é que funciona o império. Se eu entender a cabeça dos dois, eu entendo o império. A melhor decisão que eu fiz na minha vida, porque passei a entender porque que Mickey Mouse nasceu num momento que, se não nasce, nasceu num trem, numa viagem de Nova York para Califórnia, se não nasce, nós não estaríamos aqui nem contando essa história aqui. O Walt Disney faliu 3 vezes antes dos 23 anos de idade, passou a ser um cara muito difícil de liberar as coisas, disse que, não mexe mais no Mickey Mouse, depois que nasceu o Mickey Mouse. Aí eu comecei ter uma explicação para isso. E olha que lindo, através desse desafio, me tornei o único escritor no mundo a ter uma biografia do Walt Disney, do Roy Disney e mais 2 livros sobre metodologia Disney. Que incrível, então, a gente tem que pegar os nossos desafios... Você pegou o limão e fez a limonada. Não só uma limonada, mas a melhor limonada que alguém já... Limonada! E estou distribuindo limonada para todo mundo que queira. É incrível, pessoal, porque os livros do Claudemir, esses treinamentos, tudo isso está aí formando milhares de pessoas nessa filosofia, não é isso? Exatamente. E agora com online, então, é uma maravilha. Né? O mundo inteiro, então, está podendo aprender. Mais um desafio. O meu negócio quebrou, entre aspas, com a pandemia, porque eu só fazia palestras ao vivo, locais com aglomeração, acabou. Você vivia de aglomeração? Eu vivia de aglomeração. Veio a pandemia e falou, já era, acabou o teu negócio. Aí o que eu fiz? Me reinventei. 1 mês depois, já estava lá com Zoom, fazendo palestras, e hoje eu tenho muito mais clientes que eu tinha antes da pandemia. Entrei na pandemia sem nada, porque perdi, e vou sair da pandemia com vários negócios. O presencial vai voltar, está bem próximo aqui nos Estados Unidos, ou seja, tudo praticamente voltando ao normal. Os parques
Essa semana, máscara. nem máscara você precisa mais, porque fomos vacinados. 2 vezes já fomos vacinados. Então, não tem por que você não pegar um desafio e tirar lições daquilo lá. Então, as pessoas que estão com o sonho de morar fora, né? Que é o intuito dessas entrevistas, tem que sonhar e saber que realmente tem um preço a ser pago. E conta pra gente, hoje o seu instituto, de tudo que eu já sei, você inclusive leva as pessoas a conhecer a cidade onde o Walt Disney sou apaixonado por ele, completamente apaixonado. Bom, eu escrevi essas 2 biografias do Walt Disney e do Roy Disney. É engraçado porque o Roy é uma figura às vezes pouco falada, né? Quase ninguém conhece. Mas quem conhece um pouquinho dessa história sabe que sem ele, os parques, inclusive, que a gente frequenta aqui em Orlando, não estariam E só para eles entenderem, o Walt Disney era o criativo, vinha com as ideias, e o irmão dele, Roy, era o financeiro, que estava por trás das finanças. Então sempre esteve nos bastidores, quase ninguém conhece. Por isso que essa biografia que eu escrevi é um dos meus maiores orgulhos, porque eu trouxe o cara dos bastidores para o holofote, né? do que ele realmente fez. Salvou a Disney várias vezes. O Walt Disney até cheque sem fundo passava, só para vocês terem uma ideia, o nível do rapaz. Ele queria vender... Era um gênio criativo, mas na vida prática... Era criativo demais. Ele passava o cheque lá sem ter o dinheiro no banco, era o irmão que tinha que correr para resolver. E aí, apaixonado pela vida do Walt Disney, né, para entender a cultura da Disney, eu acabei criando um programa chamado Guestologia, que é a arte de encantamento ao cliente, uma palavra que a Disney usa, onde a gente segue os passos da vida e obra do Walt Disney e do Roy Disney. Desde a casa onde ele nasceu em Chicago, que eu conheço a dona da casa, então ela abre para que eu entre na casa onde eles estiveram, né, onde eles viveram. Infância ali. Aliás, uma surpresa que eu acho que ninguém sabe aí. Na casa do Walt Disney, lá em Chicago, que vai virar uma espécie de museu para crianças, tudo isso aí, o quarto onde dormia o Walt Disney e o Roy Disney tem o nome da minha empresa, porque eu fui um dos patrocinadores desse projeto. Que legal. Eu sou tão apaixonado pelo Walt Disney, pelo Roy, que eu comprei a ideia, e tanto é que teve esse programa. Aí a gente pega um trem, exatamente como o Walt Disney fez, em Chicago, 6 horas até uma fazendinha em Marceline. Eles ficamos lá 3 dias, onde o Walt Disney se inspirou para filmes, para os parques. Quem conhece aí o Magic Kingdom, por exemplo, trem, né? tem o trem, estação, né, estação de trem, vem de Marceline, e também a entrada principal que dá no Castelo da Cinderela se chama Main Street USA. É uma réplica de Downtown Marceline. Aí vamos de trem para Kansas City, onde ele faliu 3 vezes, visitamos o estúdio onde ele alimentava um camundongozinho, não é ratinho, hein? Camundongo, eu achava que era ratinho, mas não é camundongo, ratinho aqui não. Rato e camundongo é totalmente diferente, mas lá no Nordeste, onde eu nasci, se passasse um bichinho correndo, pega o rato aí, eu ia saber se era o camundongo. Mas então o Mickey Mouse é um camundongo, ele não é um rato? Exatamente. Isso foi revelador, hein, gente? Presta atenção. Não, mas eu vou revelar algo aqui espetacular para vocês, um segredo. O seguinte, a gente só chama o Mickey de rato quando a gente fica chateado com a empresa. Então, por exemplo, os funcionários é Mickey Mouse, não é Mickey Rat. Mas, às vezes, quando a gente estava chateado com alguma coisa, a gente falava assim, esse rato é danado. Nesse sentido. Nesse sentido. E aí fazemos a viagem de Kansas City até a Califórnia, 36 horas de trem, exatamente como ele fez. Quando ele desistiu da animação, ele fez isso até a Califórnia, nós fazemos essa viagem completa. É como se eu estivesse lendo os 2 livros, o Walt Disney e o Roy Disney, é como se você estivesse vivendo a experiência, indo na casa onde ele morou, na fazenda onde ele brincava com os animais, os lagos, tudo isso aí. Então, sou apaixonado por ele. Vou fazer o quê, né? Então, a minha orelha aqui, vocês perceberam, ó, nem tem mais dobrinha. Pode olhar direitinho, ó, não tem dobrinha. Por quê? Porque tá ficando igual a do Mickey Mouse. Você já está incorporando completamente. Só falta a orelha crescer. Cresceu, sou Mickey Mouse. Claudemir, então assim, você entrou e incorporou completamente então, essa cultura, né? Porque aqui às vezes a gente vê pessoas assim, nossa, passei uma dificuldade, pensei em voltar, pensei em reconstruir. Isso então para você, como imigrante, nunca aconteceu. Mas olha que interessante a sua pergunta, né? O meu desafio qual que foi? O meu desafio foi entender a cultura da Disney. Aí o que eu pensei? Deixa eu entender a cabeça dele, como funciona. Então vamos supor que você que esteja aí passe por essa dificuldade nessa transição.
lembra-se desse meu exemplo, né? Conheça mais o americano, saia mais. Porque às vezes a gente tem aquelas ideias erradas. Ah, americano é frio. Não existe tem essas uns ideias. Estereótipos, né? Isso, estereótipos. Então, se você passar por uma situação dessa, dessa transição, dessa dificuldade, analisa um pouquinho mais a fundo. Você vai ver que não é tão frio assim. É que é uma cultura diferente, totalmente diferente, entendeu? Hoje, se eu colocar na minha mão aqui, ó, os meus maiores amigos, muito provavelmente a maioria são de americanos. Pessoas absolutamente fascinantes, nada de frio, muito pelo contrário, mas eu precisei descobrir isso. Então, muitas vezes a gente tem realmente essa ideia de que todos são. Não necessariamente todos são. Você precisa entender e entrar na cultura para absorvê-la. Afinal, você está querendo vir para cá. É verdade. Então tem que fazer esse esforço. A gente fala isso também em relação ao idioma, por exemplo, né? Não é que tem problema você vir sem falar o inglês, mas, puxa vida, você está vindo morar nesse país, que a língua oficial é essa. Então a gente também precisa fazer um esforço, né? E eles apreciam isso, né? Quando eles veem que a gente está se esforçando para... Fundamental. Então já dou uma dica para vocês aí. Não sei se vai dar um zoom aqui no meu rostinho. A dica para vocês, meus amigos, não entendeu? Se você estiver planejando isso, faz primeiro a tua parte. Vocês já ouviram falar naquele ditado que fala, né? Que como que é? Sorte é a preparação quando se encontra com a oportunidade. Então, e as pessoas às vezes não conseguem entender isso, né? Então, assim, se você está pensando um dia em migrar e você já sabe que leva 2, 3 anos, não preciso falar que você vai começar a aprender inglês então agora, porque isso vai te ajudar, inclusive, nesse processo dessa transição. Mas precisa, não tem, como é que fala? Não é fácil, precisa ter um planejamento para fazer acontecer. É isso aí. A gente tem reforçado muito isso, né? E as pessoas sabem que tem muito material no nosso portal, exatamente para quê? Começa a estudar, né? Exato. Não o inglês não tem no nosso portal, mas estudar sobre os vistos, a forma de viver aqui, como são as profissões, revalidar diploma, ou seja, a pessoa se preparar, né? Os grandes sonhos. Você que está estudando, ou você que estudou tanto, um homem que era assim, um realizador de sonhos, acho que pode nos dizer isso, né? Para realizar, a gente tem que se esforçar, tem que quebrar a pedra, tem que se preparar. Tem que correr atrás. O próprio Walt Disney disse, né? Se você pode sonhar, você pode realizar. O que ele não falou e que eu vou falar por ele é o complemento disso. Se você pode sonhar, você trabalha, se prepara e você pode realizar. Ficou faltando o meio aí que eu faço questão de falar para colocar os pingos nos is, porque eu quero que vocês consigam atingir o sonho de vocês, né? E para isso a gente precisa falar de uma forma bem clara e realista de como que é o processo. Eu queria retomar aqui a questão do Roy, porque tem uma curiosidade que nem todo mundo sabe, né? Que o Walt Disney faleceu antes de ver os parques daqui de Orlando prontos, né? Ele só chegou a ver o da Califórnia, não é isso? Exatamente. Então, assim, às vezes, só para a gente fazer esse gancho aí, às vezes a pessoa está planejando, de repente, quem pode colher os frutos desse projeto, inclusive da imigração, de repente vão ser os filhos, né? Ou seja, nem tudo, às vezes, acontece como a gente gostaria, né? Exato. Às vezes... Nessa história sua aí, teve algum tropeço, teve alguma coisa que não saiu como você desejava, alguma coisa que teve que voltar atrás, ou como que foi esse Eu processo? acredito, Alessandra, que quando você faz as coisas com boa vontade, né, que você quer fazer aquilo lá, que você realmente se preocupa, se planeja para aquilo lá, no final tudo dá certo. Então, vou dar só um exemplo. O meu sonho, eu fiz jornalismo na Casper Libro no Brasil e eu queria ser jornalista para viajar o mundo. Presta atenção que responda a sua pergunta. Tá? Eu queria viajar o mundo como correspondente internacional. Então, quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu já estava falando inglês, fui para estudar francês, espanhol, estudei latim, porque eu queria, depois que eu terminasse a faculdade de jornalismo, eu iria trabalhar num grande jornal. Ia começar num jornalzinho pequeno, aí iam perceber que eu falo outras línguas e que eu realmente fiz uma boa faculdade. Eu ia trabalhar na época eu sonhava, Folha, Estadão, Veja, vou trabalhar num desses grandes na época, né? E aí o que aconteceu? Um ano antes de eu me formar em jornalismo, aparecem as companhias aéreas na minha vida. Acabei viajando o mundo por causa do quê? Do inglês, que eu me preparei, né, para ser um correspondente internacional. Acabei realizando os meus sonhos e acabei na Disney. E olha que interessante, Claudemir, o jornalismo. E aí?
Eu sou escritor hoje de várias obras. Então, nada, o que eu aprendi lá para jornalismo, né? Nada é desconectado. Agora, tem que fazer com paixão, sem mimimi, sem nhenhenhen e sem blá, blá, blá. Não, Alessandra, é incrível. Eu conheço várias pessoas, pessoal, que têm um sonho, presta atenção, meu sonho é falar inglês. Vou dar esse exemplo aqui, né? Aí passa um mês, a pessoa repetindo, meu sonho é falar inglês. Aí eu pergunto, qual é a pergunta básica que se faz? O que você fez? Você já entrou numa escola para estudar? Não, ainda não, tal. 2 meses depois, o meu sonho é falar inglês. Entendeu? Não tem como. Meu sonho não faz absolutamente nada pelo sonho. Então, quando as pessoas começam a reclamar muito do sonho, eu já dou uma dica. Num dos meus livros, Você Já Comeu Água? Era o meu almoço, porque eu não tinha o que comer. Você já comeu água? É o título do meu livro. Quando eu estudava inglês, em busca desse sonho de poder estar aqui contando agora para vocês. Que época era essa que você estava comendo água? Pô, eu era office boy e eu já sonhava em ajudar meus pais. Pô, vou ajudar meus pais, vou estudar sábado e domingo, vou trabalhar numa empresa americana, vou ganhar um salário decente e vou pagar os boletos do meu pai e da minha mãe, porque eu vi o meu pai e minha mãe pagando as contas lá no final, lá numa salinha, tinha 13 anos de idade. Eu falei, não, vou mudar essa história, entendeu? E aí eu coloquei no livro o seguinte, um dos capítulos do livro é o seguinte, é sonho ou é pesadelo? Porque se você tem um sonho, seja esse de imigrar, seja qualquer outro sonho, e você está reclamando muito do sonho, eu já estou te dando uma dica aqui. Não é sonho, meu amigo, minha amiga, não é sonho, é pesadelo. É pesadelo. Sonho, Alessandra, a gente sua, a gente se mobiliza, a gente né? se mobiliza, a gente trabalha, a gente se envolve, a gente pede ajuda às pessoas, mas as pessoas te ajudam porque sabem que você está se esforçando, entendeu? Não, mimimi, blá, blá, blá. E ó, muitas desculpinhas para não fazer o que tem que ser feito, porque eu não posso fazer o teu sonho, eu posso te inspirar, né, a plantar algo, mas eu não posso plantar por você, até porque não tem o menor sentido. Então a ideia, geralmente, quando eu participo dessas entrevistas, eu gosto muito de levar essa mensagem para as pessoas para ajudá-las. Não é maldade, ou às vezes ser um pouco duro, é para ajudar as pessoas. Não, e é legal você falar dessa fase difícil da sua vida, quando às vezes não tinha o dinheiro do almoço e tal, porque de repente a pessoa já começou a entrevista e fala, American Airlines, trabalhou em tal lugar, devia ser de uma família super abastada que pagou o inglês desde cedo, teve mais oportunidade porque veio de uma realidade e não foi o seu caso. Então, ou seja, você construiu, comeu né? Água, almoço, Rua Senador Feijó, ao lado da Praça da Sé, para quem é de São Paulo, havia uma escola chamada Instituto Roosevelt, estudava das 8 da manhã às 6 da tarde, sábado e domingos, porque durante a semana era office boy, à noite estudava. Qual era o tempo extra que eu tinha para ajudar meus pais? Para eu correr contra o tempo, para chegar antes dos meus pais partirem? Era estudar sábado e domingo. E na hora do almoço, os meus amigos me convidavam, Claudemir, vamos almoçar? Eu falei, eu já estou chegando lá. Não ia. Eu nunca ia, estava mentindo. E havia um bebedouro ali no segundo andar, e esse bebedouro era tudo que eu tinha de graça. E eu enchia o meu estômago com água, e eu ainda tinha a tarde inteira pela frente. Uau. Entendeu? Então é assim, e não conto essa história com tristeza, eu conto essa história com alegria para vocês, para dizer que o sabor da vitória, Alessandra e todos estão me ouvindo, o sabor da vitória é proporcional a esses desafios que a vida vai te entregar, porque ela vai te entregar esses desafios. Então não reclama dos desafios, porque você está reclamando inclusive do que vai dar o sabor à sua vitória. A arte está aí. Você não reclamar, você agradecer inclusive por aqueles desafios, você poder enfrentá-los. Porque lá na frente o sabor da vitória é proporcional a esses desafios que a vida vai te colocar no caminho. Essa é a grande verdade. Que incrível, Claudemir. A vida se encarrega também de lá na frente, né? Nos mostrar assim, olha, era para isso aqui que eu estava te preparando. É isso assim, olha, isso aqui valeu. Ó. Aí você lembra lá do bebedouro, fala, cara, eu estava ficando forte, era para viver isso aqui agora. Não é de se estranhar que você se conecte tanto com a vida do Walt Disney, um cara que passou o que passou e construiu o que construiu, né? Por isso que eu me apaixonei por ele. Por isso que eu fiquei absolutamente fascinado pela história dele.
porque me identifiquei em vários aspectos, né? Ele desistiu da animação, muita gente sabe disso. Então essas dificuldades, esses desafios são importantíssimos, né? E o imigrante, em especial, aliás, o meu livro, né? Olha que interessante, né? O meu primeiro livro, a dedicatória que eu faço inicial é aos imigrantes. Eu não me conformo. Olha, nós somos do Imigre Fácil, convidamos Claudemir, e eu não sabia disso, hein? Conta pra nós, Claudemir. A introdução eu falo dos imigrantes, naquele livro amarelinho que está ali, ó. Tá vendo aquele amarelo lá, branco e amarelo. É porque nós temos ele aqui, eu gente, falo, no nosso estúdio. Eu falo, o meu respeito pelos imigrantes é absolutamente surreal. Primeiro porque todos nós somos imigrantes. Eu já começo por aí. Quando alguém maltrata um imigrante, eu já vou, ó, primeiro, vamos começar a colocar os pingos nos is. Primeiro, para começar, você é imigrante, o americano é imigrante, todos nós somos imigrantes, para começar. No planeta. Outra que eu sempre falo é assim, aquele suco de laranja doce que eu tomo na minha casa, muito provavelmente foi um imigrante que o plantou e que cuidou. A grama da minha casa, verde, bem arrumadinha, em geral é um imigrante que faz isso para mim. A casa que eu durmo confortavelmente, esta casa aqui em Celebration, eu posso garantir para vocês que foram imigrantes que colocaram o suor. Então, não mexa com imigrantes, porque eu viro bicho. Não tire o respeito e o direito que essas pessoas merecem. Entendeu? Então, assim, eu tenho uma paixão enorme, então eu me emociono às vezes quando eu falo. Não maltrata um imigrante. Não maltrata um imigrante. Porque todo imigrante, incluindo vocês, que têm o sonho de partir, sempre há um motivo muito maior. Ninguém deixa a sua pátria por deixar. Sempre há uma razão maior. Seja política, social, guerras, interior, motivação, um sonho, motivação, tudo. Então, e tem um preço a pagar, né? Então, trato bem os imigrantes. Eu trato bem os imigrantes, graças a Deus. Porque eu sou imigrante e todos nós somos imigrantes. Estamos aqui de passagem. É verdade. O Biden outro dia falou, né? A América é essencialmente um país de imigrantes, né? Então, assim, que reconheçam, né, esse valor e que... Bom, e no Brasil temos imigrantes, todos os lugares têm imigrantes, gente. Pelo amor de Deus, século que nós estamos, entendeu? Respeitar as pessoas. Verdade. Respeitar as pessoas pelo que elas são, independentemente de onde vieram, estão ali. Entendeu? Então eu tenho um carinho muito especial pelos imigrantes, pela imigração. Claudemir, normalmente a gente faz uma pergunta aí caminhando para o final da entrevista, mas eu acho que você já acabando. Mas você já falou, assim, acho que a entrevista inteira, porque eu ia te perguntar assim, cara, valeu a pena? Mas você já transbordou isso no olhar, nas palavras aí. Vale demais. O que você podia falar para nós? Porque aquilo que eu estava falando, existe um preço a pagar, né? Sim, seja para uns vão ser da saudade, para outros vão ser do choque cultural, para outro vai ser a quantidade de horas de trabalho, né? Sim. Você hoje é empresário, você é um escritor, mas tem muitas pessoas que estão trocando horas, né? Pela sua subsistência, então às vezes vão trabalhar 40, 50 horas numa semana. Cada um sabe o preço que paga, né, por estar nesse sonho, na realização desse sonho, mas para você, valeu a pena? Continua valendo? Sim, sempre vale a pena, quando a alma não é pequena, para usar o poeta, mas é muito importante que as pessoas saibam que não é a imigração em si, agora vou ser profundo, tá? Não é a imigração em si que vai te fazer feliz. Se você for infeliz onde você está, você vai ser infeliz para onde quer que você vá. Então, primeiro, cuide de você, que você esteja bem com você e que mudar para um outro país vai ser maravilhoso pelas oportunidades que você vai dar para sua família, não tem nenhum problema. Mas não coloque como algo de que eu estou extremamente infeliz aqui, né? A minha vida é um inferno e vai ser um paraíso quando eu mudar, porque isso não acontece. Em geral, nós temos de estarmos bem conosco e aí todo o resto se encaixa. Então, trabalhem sempre dentro dessa perspectiva de vocês, estamos bem, tudo assim. E uma outra dica que eu dou, importantíssima, é sobre ansiedade, que tem a ver com o processo, né? Processo. Olha, quando você coloca algo na sua cabeça, assim, eu tenho que ir para os Estados Unidos,
eu vou para os Estados Unidos de qualquer jeito, eu não tenho outra saída. Eu tenho uma má notícia para te dar. Isso não ocorre, em geral. Estou fazendo uma generalização. Essa vibração de que você tem que acontecer, ela não é boa. Ela não é boa. E vou dar um exemplo, né? Pergunte para as amigas ou pessoas, mulheres que têm um sonho, por exemplo, de engravidar. Né? Ou seja, pela idade, tem um sonho de engravidar. E que coloca aquilo lá como algo que tem que acontecer, adivinha o que acontece? Vira um fardo, né? Não acontece. E na hora que elas relaxam e falam, não, se tiver que ter o meu filho, que ser será, elas engravidam. Isso são fatos, né? Científicos. Então, assim, pessoal, nunca coloque uma expectativa dentro de você que tem que ser, que não há nenhuma outra solução. Óbvio que há outras soluções. Entendeu? Se perguntar para mim assim, uma pergunta que sempre faz, Claudemir, você votaria a votar no Brasil? Óbvio que eu votaria a votar no Brasil. Votar no Brasil. Você voltaria? Se algo acontecer, entendeu? Me motivar a ir para o Brasil, lógico que eu volto para o Brasil. Por exemplo, eu tenho empresa lá no Brasil e tem que nos Estados Unidos. Eu, às vezes, passo mais tempo no Brasil com o negócio lá do que aqui. E se um dia aumentasse ainda mais esse volume no Brasil, e eu falo, não, eu vou ficar indo e voltando, ou eu volto para o Brasil, entendeu? Então, eu nunca coloco uma circunstância como nunca vai acontecer. Né? É importante trabalhar essa ansiedade também. Né? E não acredite em picareta, viu? Pronto, falei. Eu ia pedir agora um último conselho, uma troca de experiência. O que você pode falar para essas pessoas? O pessoal brinca, né? Que se conselho fosse bom, que a gente não dava. Eu não acredito muito nisso, não. Mas assim, que dá. É por isso que eu estou aqui, mas ué. a experiência, eu acho que te dá autoridade e condição de dar um bom conselho. Então, por favor, meu conselho é o seguinte, se cerque de pessoas sérias, entendeu? Buscando essas informações. Hoje você me ouviu, tem outros vídeos aí com outras pessoas falando. Vai filtrando. Poxa, aquilo que ele falou faz sentido para mim, aquilo que o Cláudio me falou não faz tanto. Beleza, não tem problema, pega o que for bom. Numa outra entrevista que a Alessandra faz, vai lá, pega, entendeu? Vai pegando o que é bom e vai se formando. Eu, assim, não sou advogado, nada, mas eu sempre digo o seguinte, quando se trata de imigração, é um negócio muito sério. Então, sempre busque profissionais. Né? E a dica de ouro que eu dou é o seguinte, se o profissional falar que é bem fácil, já desconfie, já fala, o Cláudio vai desconfiar. Não, tranquilo, pode ser que ele esteja ganhando só o teu dinheiro lá, os 10 mil, 15, 20 mil dólares, não sei. Hoje já está chegando nos 30, 40. 30, 40. A gente então, vendendo assim, ilusão, né? Se vender muito fácil o processo de uma imigração, eu já estou te falando, desconfie, porque não é um processo fácil. É possível, super possível, dependendo do cenário que você esteja, qual é o tipo de visto, que não é a minha praia e tal, mas desconfie. Se for visitar alguém, não, o fulano lá falou para mim que pô, é fácil, 100%. Pô, falar 100% eu já estou te dizendo, cai fora, é picareta. Falar que é 100% é picareta, porque ele não tem esse poder dessa decisão. Verdade. Ele pode falar para você, ganhamos 95% de todos os casos, excelente. Mas ele está te dizendo que tem 5% ali que você pode cair nesses 5%. E que também o Ricardo tem alertado a gente aqui que esses percentuais normalmente não tem como ninguém auditar, não tem como ninguém conferir. Então, quando o cara fala um percentual desse acima de 90%, já é para ficar meio... Então, toma só cuidado, é só isso. Não tem problema. Precisa sim dos advogados, precisa, com certeza, né? Só observar esses detalhes, porque às vezes uma entrevista dessa pode te ajudar a ficar alerta quando algo acontecer. Então, essa é a grande dica que eu dou e desejo muito sucesso a você, ao Ricardo, que eu adoro, e a todos vocês que estão aí. Espero conhecê-la pessoalmente e dar um abraço. E se o seu sonho for vir para cá, quem sabe eu te dei um abraço já aqui e você fala, Claudemir, eu não acredito, deu certo. Ai, que incrível. Melhor impossível. Mas é verdade. Claudemir, muito obrigada. Eu acho que mais do que conselho, né, gente? Sobre advogado, sobre o processo, tudo que você falou de realização de sonho, da gente acreditar, da gente se dedicar, né, a construir um sonho, tirar ele do papel. Os exemplos aí de Walt Disney, Roy Disney e de Claudemir Oliveira, que agora você se somou a esses mestres aí para nos ensinar sobre o sonho. Muito obrigada, viu? Obrigado. De coração, em nome do Imigre Fácil, todas as pessoas estão em casa, viu? Tchau, obrigado. Pessoal, até a próxima. Obrigada, viu? Tchau.